Primeiramente, eu já respondo que ambos estão errados, né? Não existiria o certo tanto para um quanto para o outro. O protestante está mais correto que o católico, ou vice-versa. Acredito que esse seria um tema menor dentro do cristianismo. Mas ele ainda existe, ele ainda ressoa pelas massas, pelas pessoas religiosas. Porém, antes de tudo, a gente tem que entender o que converge entre os dois, que seria a Bíblia. A Bíblia é a convergência dos dois e a fé em Jesus. Ambos são cristãos. Então eu começo o tema falando sobre que, primeiramente, é muito mais importante encontrar a união dessas duas vertentes do que encontrar pontos em divergência. As escolhas que fazem um e outro, né, existir tem diversas circunstâncias, ou é família, cultura, facilidade de acesso e N possibilidades. Algumas pessoas se identificam com a liturgia católica, assim como outras pessoas se identificam com a liturgia protestante. E não há nada de errado nisso. As pessoas têm suas preferências e ela tem a sua facilidade em seguir a sua religião. Agora, considerar que existe de fato um melhor que o outro, um mais verdadeiro que o outro, eu acredito que isso é uma falácia e seria um tema inútil. É um tema que não deveria existir. Ele ainda existe, né? Por menos que a gente está fazendo esse vídeo, para ter uma opinião sobre isso, refletir sobre essa questão. Acredito que o nosso Senhor Jesus, né, vamos supor, tendo uma liturgia correta, ele não negaria de abrir os braços para outra liturgia se essa pessoa de fato entregasse o seu coração inteiramente para ele. Então, isso não diz respeito ao nosso Senhor. Isso diz respeito ao ser humano. Nós somos assim. Nós queremos separar as pessoas, nós queremos classificá-las, queremos ranqueá-las, nós colocamos grau de importância nelas. O diferente soa errado, né? E sendo que, lendo a Bíblia, que seria novamente o ato de convergência dessas duas religiões, a gente percebe que Jesus, ele está mais preocupado em conhecer e ser conhecido do que você abraçar uma série de liturgias. E onde existem assuntos mais importantes, por exemplo, como de fato eu vou servir o meu irmão? Esse é um dos mandamentos que Jesus deixou pra gente. Ame o teu próximo e ame a Deus acima de qualquer coisa, né? Ame o teu próximo assim como você ama a si mesmo. E como fazer isso? É com doações? É com itens? A gente pode amar o nosso próximo com o nosso tempo, a nossa energia? Isso de fato vai estar coerente com a minha fé? Isso de fato vai estar coerente com o que Deus quer da gente? O quanto nós podemos fazer isso? O quanto nós podemos amar nos sentindo mal amados, pouco amados? O quanto nós podemos nos doar sentindo que não tem nada? Não há possibilidade, porque falta recurso. Mas será que Deus não colocou isso para todos fazerem? E se existe esse empecilho, não seria aí que nós devemos trabalhar em argumentos e raciocínio, em vez de colocar que um é melhor que o outro, um vale mais do que o outro? O que me faz refletir de que esse é um assunto mais confortável. Brigar que o protestante está errado, que ele abre 1 milhão de igreja, ou que o católico cultua 1 milhão de santo. Isso é mais fácil, é mais confortável, é mais legal de se fazer, né? Agrada mais o nosso lado de conflito, nosso lado de emoções
de fortes emoções. Queremos isso, fortes emoções, mas não queremos encontrar a profundidade que é seguir a Deus. Não que eu seja um exemplo, que eu seja um primor. Aqui a gente está só apenas discutindo ideias, discutindo conceitos, né, refletindo sobre temas. E esse é um tema que apareceu recentemente para mim, conversando com um amigo, e levanta muitos questionamentos, né? Por exemplo, tem aquele vídeo lá, um católico contra 30 protestantes. Daqui a pouco vai ter um protestante contra 30 católicos. Como que funciona a dinâmica desses vídeos? A pessoa que está contra os seus muitos oponentes espera um adversário. Eu descredibilizo esse adversário, às vezes questionando a fonte dele, questionando se ele está correto na sua afirmação. Assim que eu consigo descredibilizar ele, ele perdeu e eu ganhei. Não há um aprofundamento nas ideias, na abordagem, e muito menos há uma eficácia com relação ao seu intuito. Então, vale a gente lembrar que esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo pouco agrega para nossa espiritualidade, para nosso aprofundamento. E que a gente deve entender do que a nossa fé é feita. Se a gente acredita em Jesus, o que de fato ele tem ensinado, o que de fato a palavra dele, que a Bíblia, reforça, mostra pra gente. Então fica de observação a gente entender as diversas incongruências que a internet passa, né? Como talvez você possa encontrar incongruência aqui. Mas o interessante é que a gente está debatendo, está conversando, está abrindo um diálogo. Como eu disse, não sou nenhum santo ou espiritual, mas sou uma pessoa que gosta de discutir ideias. E acredito que se você ver até esse vídeo, você também tem o mesmo interesse. Debater, questionar, indagar, ponderar, duvidar. E a grande questão é isso. Nos é passado algo. Vamos aceitar? Ou vamos pelo menos ter um mínimo de visão crítica e questionar e encontrar a verdade daquele assunto? Então vale a gente ter a mente aberta para questionar isso. Eu acredito que o principal foco da vida cristã é você se aprofundar no relacionamento com Deus, independentemente da sua liturgia. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu agradeço muito. Tamo junto.